Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar e resgate. E dessa vez a gente vai estar utilizando as técnicas, fazendo a demonstração das técnicas quando a gente não tem um kit de primeiro socorro disponível, tá? E aí a gente trabalhou esse algoritmo do Stop the Bleed, onde eu posso ter um kit de primeiros socorros ou não. E a gente vai justamente trabalhar, né, as técnicas de controle de hemorragia quando a gente não tem um kit de primeiros socorros. Bem assim, a gente sabe que a gente tem o ABC do controle de hemorragia, onde o A é o alerta, o B, hemorragia, o C, a compressão. O A seria o alerta é o chamado por ajuda, a gente chama por ajuda, chama por ajuda da minha equipe, chama por ajuda de uma central de urgência e emergência para solicitar recursos adicionais, por exemplo, corpo de bombeiro, certo? Polícia militar, entre outros órgãos, né, porque vai depender do cenário, o cenário tem que estar seguro, tudo bem? O B é justamente a hemorragia, a gente vai identificar essa hemorragia massiva e sanguinante, para justamente tentar aplicar as técnicas necessárias, que é o C, que é a compressão, onde a gente pode estar aplicando é, a pressão direta, o uso do torniquete para preenchimento de ferida, tá certo? Tudo bem assim? Então esse é o ABC do controle de hemorragia. É importante a gente fazer a exposição do ferimento. Quando a gente faz a exposição do ferimento, a gente consegue identificar o foco, né, identificar a ferida e o foco de hemorragia sanguinante, tá? Então, quando você remove, fica bem mais fácil você identificar a lesão, porque as roupas elas podem até estar escondendo essa hemorragia, tá? Outra, as roupas também podem ocultar sangramentos com risco de vida, né? Compara aí, por exemplo, uma roupa branca a uma roupa mais escura. Claro que você vai conseguir identificar o sangramento, né? É, o sangramento na roupa mais escura. Desculpa, na roupa mais clara, quando comparado com a roupa mais escura, né? Então você consegue identificar, tá? As hemorragias, elas podem ser, né, de extremidades, hemorragias juncionais, no caso hemorragia externa, e hemorragia interna. Na, no caso da hemorragia de extremidades, nós temos as hemorragias de membro superior e hemorragia de membro inferior, né? A gente tem vasos importantes, né? Por exemplo, artéria radial, artéria ulnar, artéria femoral, nas extremidades, certo? Que a gente pode estar utilizando das técnicas para estar controlando a, essa hemorragia, né? Nós temos as hemorragias em áreas juncionais, tudo bem? Como no pescoço, na axila, na região da virilha, certo? Que são hemorragias, ferimentos juncionais com sangramento importante também, tá? E a hemorragia interna, hemorragia de tronco, desculpa, hemorragia de tronco, onde essa hemorragia de tronco, ela é consequência de um ferimento superficial, tá? Superficial, porque se ela for um ferimento mais profundo, atingindo a cavidade torácica, a cavidade abdominal, aí a gente está falando de hemorragia interna. E aí, esses pacientes com hemorragia interna devem ser levados, principalmente no suporte básico de vida, imediatamente para o hospital, porque lá ele vai passar pelo procedimento cirúrgico para poder corrigir essa hemorragia interna, tá? Um curativo aqui que a gente pode estar fazendo, se você perceber no tórax, uma ferida aspirativa, é um curativo valvular, né, de 3 pontas. Você pode estar corrigindo o pneumotórax aberto, por exemplo, tá? Mas é uma aula, né, que a gente vai estar falando posteriormente nos próximos vídeos, tá? O que é importante aqui? Em áreas juncionais, a gente pode estar fazendo preenchimento de feridas, já que não dá para aplicar, né, torniquete, por exemplo, aqui nessa região, né, torniquete de extremidade, tá? Aqui a gente pode estar fazendo pressão direta para fazer controle de hemorragia, certo? Pressão direta e também aplicando o torniquete, tá certo? Nessa área do tronco, se for hemorragia, né, que atinge o tórax e o abdômen,
onde o ferimento tem uma hemorragia, o ferimento é superficial com hemorragia importante, dá para fazer preenchimento de ferida? Dá. Dá para fazer curativo compressivo? Dá. O que não dá para fazer, por exemplo, é preenchimento de ferida se for uma hemorragia interna. Não perde tempo, leva para o hospital, ok? Bom, quando não existe um kit de primeiros socorros disponível, tá, para o trauma, o que a gente vai fazer? Você vai cobrir a ferida com qualquer pano limpo. Por exemplo, aqui uma camisa, uma toalha, é o que você tiver disponível, né? A gente sabe que esse tipo de hemorragias, quando você não tem um kit de primeiros socorros, né, e pode ser em qualquer lugar, na escola, na universidade, né, na rua, em casa, onde você estiver, às vezes a gente não tem um kit realmente de primeiros socorros, então você vai utilizar justamente o que você tem naquele momento. Se você for, né, se você estiver dentro de uma resgate, você pode também estar aplicando essa técnica, né? E aí é importante que você utilize o quê? O equipamento de proteção individual, no caso a luva, tá? Então você vai cobrir a ferida com qualquer pano limpo. Uma camisa serve. Use luva se você puder. Então, se você tiver luva, utilize a luva devido às doenças de notificação compulsória, como hepatite, HIV, tá certo? E aqui nesse caso, eu estou fazendo a compressão, né, a pressão direta na ferida, utilizando um pano limpo. Aqui não estou utilizando um pano limpo. Então eu posso estar utilizando esse pano limpo ou não, fazendo a pressão direta na ferida para fazer o controle dessa hemorragia, tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu sem o equipamento de proteção individual, eu posso estar tratando esse paciente? Posso sim. E aqui eu estou utilizando também um pano limpo. Apliquei um pano limpo sobre o ferimento e aí apliquei a compressão direta. Veja bem que aqui eu tenho um pano e aqui eu estou sem um pano fazendo a pressão direta na ferida, certo? Se você se contaminou com sangue da vítima, faça a limpeza desse local que foi contaminado e informe o profissional de saúde, né, para ele poder te orientar em relação ao tratamento, ok? Então vamos lá. Aplique pressão continuamente com ambas as mãos diretamente em cima da ferida, até o sangramento parar, certo? Ou então, aplique pressão continuamente com ambas as mãos, né, porque você vai fazer o quê? A compressão direta. Eu posso fazer um curativo compressivo logo em seguida? Posso. Porque de repente você pode estar dentro de uma ambulância e aí a gente vai precisar estar fazendo o quê? Abordando as vias aéreas, verificando a respiração, a circulação e assim por diante, né? Dentro da avaliação primária, avaliando os riscos, né? Toda situação que oferece risco de morte para a vítima, tá ok? Bom, se a ferida for grande e profunda, tente introduzir o pano na ferida. Pressão superficial, ela não é efetiva, tá? Então, olha só. Aqui eu estou colocando o dedo na ferida para avaliar o quê? Para verificar a profundidade. E quem sabe até identificar o vaso que está sangrando, certo? Eu com um pano limpo, o que eu vou fazer? Eu vou estar o quê? Introduzindo, preenchendo esse ferimento, certo? Quando a gente faz esse preenchimento, dói? Dói, incomoda o paciente. Por isso que a gente tem que estar orientando ele, principalmente se ele estiver consciente. Então, faça a introdução, certo? Faça a introdução para fazer o preenchimento dessa ferida, tá? Se ela for profunda. E aí depois eu aplico a compressão, aplico a pressão direta na ferida, tá? Se eu fazer a pressão direta e continuar, vai parar o sangramento. Se eu tiver de fazer avaliação das vias aéreas, da respiração, da circulação, do estado neurológico, certo? E da continuidade na avaliação do paciente, eu posso fazer um curativo compressivo. Veja bem, eu fiz o quê? Pressão direta, fiz pressão direta. Antes da pressão direta, eu fiz o quê? O preenchimento da ferida. E logo após eu posso estar realizando o quê? O curativo compressivo, tá? Então aqui, ó,
Forma correta de preencher a ferida, tá? No caso, se for um ferimento profundo, que atinja vasos importantes, tá? A gente precisa estar preenchendo, introduzindo, certo? Esse pano limpo para poder preencher ele totalmente a ferida, tá? Para preencher totalmente a ferida. Então seria o correto, tá? Você faz o quê? Introduz o pano limpo até preencher a ferida totalmente para controlar a ferida, tá? Então olha só, preenchimento profundo seria a forma mais correta para estar controlando essa hemorragia, porque se for um preenchimento superficial, tá? Onde a ferida ela é mais profunda, o ideal é que você faça o quê? É que preencha toda essa região. Porque se você for fazer o preenchimento superficial, tá? For fazer o preenchimento superficial, aqui dentro da ferida vai continuar sangrando, o paciente vai entrar em estado de choque, esse paciente pode evoluir a óbito, porque não foi feito o preenchimento da ferida de forma correta, tá certo? Bom, pessoal, por aqui a gente termina a nossa aula de hoje. E só para revisar, essa aula ela falou, nesta aula nós falamos sobre, né, as técnicas de controle de hemorragia, como pressão direta, curativo compressivo, preenchimento de ferida, quando não existe um kit de primeiros socorros, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre as técnicas de contenção de hemorragia, quando você tem disponível um kit de primeiros socorros, tá certo? Pessoal, até mais, até o próximo vídeo.